A Bíblia é um livro extraordinário, diferente de qualquer outro que você possa encontrar em uma biblioteca. Além de ser um livro de história, a Bíblia é repleta de previsões sobre o futuro. Imagine só, suas páginas contêm 735 profecias. É incrível pensar que 1/4 dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim, traz algum tipo de previsão. O mais impressionante é que 596 dessas 735 profecias já aconteceram exatamente como a Bíblia disse que aconteceriam. Isso significa que 81% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram. E muitas dessas previsões foram feitas séculos antes de realmente acontecerem. Com um histórico tão bom, não é difícil acreditar que os 19% restantes também vão se cumprir, não é? A Bíblia tem se mostrado 100% correta em todas as previsões que poderiam ter se cumprido até agora. A maioria das profecias que ainda não aconteceram está relacionada com a volta de Jesus e o que vai acontecer depois disso. Mas antes de Jesus voltar, ainda existem cerca de 20 profecias que precisam se cumprir. Vamos dar uma olhada em algumas delas. 1. A revelação do anticristo final. Uma das profecias mais intrigantes da Bíblia fala sobre o surgimento de uma figura conhecida como o anticristo. Esse cara vai aparecer durante um período chamado de tribulação e vai tentar unir o mundo todo sob uma única autoridade. No começo, ele vai parecer um líder incrível, como um anjo de luz. Mas com o tempo, vai mostrar sua verdadeira natureza maligna. O anticristo vai se opor a tudo o que tem a ver com Cristo. Ele vai perseguir, torturar e até matar o povo de Deus. A Bíblia diz que ele será o líder mais tirano da história, pior até que os imperadores romanos. Apesar de a Bíblia só mencionar o nome Anticristo 4 vezes, ela se refere a ele de várias outras formas, como a besta, o chifre pequeno e o homem da iniquidade. Quando o Anticristo aparecer, muita gente vai segui-lo como se ele fosse a melhor coisa do mundo. A Bíblia diz que todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Ele vai tentar se colocar no mesmo nível de Deus e falar como se fosse Deus. 2. O aparecimento das 2 testemunhas. Outra profecia interessante fala sobre 2 pessoas especiais que Deus vai enviar durante o período da tribulação. Elas são chamadas de as 2 testemunhas e vão ter um papel importante no plano de Deus. A Bíblia diz que essas 2 testemunhas vão profetizar por 1260 dias. Isso dá mais ou menos 3 anos e meio. Elas vão usar roupas de pano grosseiro, o que simboliza arrependimento. O mais incrível é que elas vão ter poderes especiais. Se alguém tentar machucá-las, sairá fogo da boca delas e destruirá seus inimigos. Essas 2 testemunhas vão pregar em Jerusalém e terão um ministério poderoso. Ninguém vai conseguir impedi-las de fazer o trabalho que Deus lhes deu. Elas vão ter poderes milagrosos para acompanhar sua mensagem. Mas a história dessas testemunhas não termina bem. Quando elas terminarem seu trabalho, serão mortas. Seus corpos ficarão nas ruas por 3 dias e meio e muita gente vai comemorar a morte delas. Mas aí vem a parte mais surpreendente. Depois desses 3 dias e meio, Deus vai ressuscitá-las. Elas vão se levantar, causando terror em todos que estiverem olhando. Então, uma voz do céu vai chamá-las, dizendo: "Subam para cá." E elas vão subir para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos assistem a tudo. Existem diferentes teorias sobre quem serão essas 2 testemunhas. Alguns acham que serão Moisés e Elias, 2 grandes profetas do Antigo Testamento. Outros pensam que podem ser Enoque e Elias, porque esses 2 nunca morreram, mas foram levados diretamente para o céu. Há também quem acredite que serão 2 pessoas comuns que Deus vai escolher e dar poderes especiais. A verdade é que não sabemos exatamente quem serão, mas o que elas farão é o mais importante. 3. Os 3 piores julgamentos no livro de Apocalipse.
O livro de Apocalipse fala sobre uma série de julgamentos que vão acontecer no fim dos tempos. Esses julgamentos são divididos em 3 grupos: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Os 7 selos. Imagine um pergaminho com 7 selos. Cada vez que um selo é aberto, um julgamento acontece na terra. Os 4 primeiros selos liberam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada cavaleiro traz um tipo diferente de destruição. O primeiro cavaleiro vem num cavalo branco e representa conquista. O segundo cavaleiro vem num cavalo vermelho e traz guerra. O terceiro cavaleiro vem num cavalo preto e traz fome. O quarto cavaleiro vem num cavalo amarelo pálido e traz morte. Quando o 5º selo é aberto, vemos as almas dos mártires clamando por justiça. O 6º selo traz um grande terremoto e fenômenos astronômicos assustadores. E o 7º selo, bem, ele introduz os próximos julgamentos. As 7 trombetas. As 7 trombetas. Cada vez que uma trombeta soa, um novo julgamento cai sobre a terra. Esses julgamentos são ainda mais intensos que os dos selos. Veja só. A primeira trombeta traz fogo e sangue que queimam 1/3 da terra. A segunda trombeta faz algo como uma grande montanha em chamas cair no mar, transformando 1/3 dele em sangue. A terceira trombeta faz uma estrela cair e envenenar 1/3 das águas doces. A quarta trombeta afeta o sol, a lua e as estrelas, escurecendo 1/3 deles. A 5ª trombeta libera criaturas demoníacas que torturam as pessoas. A 6ª trombeta libera um exército sobrenatural que mata 1/3 da humanidade. A 7ª trombeta anuncia que o reino do mundo se tornou o reino de Deus e de Cristo. As 7 taças. As 7 taças representam os julgamentos finais e mais severos de Deus. Cada taça derramada traz uma calamidade diferente. A primeira taça causa feridas horríveis nas pessoas que têm a marca da besta. A segunda taça transforma o mar em sangue. A terceira taça contamina as fontes de água doce. A quarta taça faz o sol queimar as pessoas com um calor intenso. A 5ª taça traz trevas sobre o reino da besta. A 6ª taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para a batalha final. A 7ª taça traz um terremoto catastrófico e uma grande tempestade de granizo. 4. Jesus encontra o anticristo na Batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. É o conflito final entre o bem e o mal. O anticristo vai liderar um exército mundial contra Israel, mas algo vai impedi-lo de destruir completamente Jerusalém. A Bíblia menciona que o rio Eufrates vai secar, permitindo que os reis do Oriente cheguem ao campo de batalha. Esse será o cenário para a maior batalha da história humana. 5. O selo de Deus e a marca da besta. A Bíblia fala sobre 2 tipos de marcas espirituais que as pessoas terão no fim dos tempos: o selo de Deus e a marca da besta. O selo de Deus é uma marca espiritual que Deus coloca em seus seguidores fiéis. Não é uma marca física, mas sim um sinal de proteção divina. A Bíblia menciona 144 mil pessoas, especialmente escolhidas por Deus, que receberão esse selo. Por outro lado, a marca da besta é um sinal de lealdade ao anticristo. A Bíblia diz que essa marca será necessária para comprar ou vender qualquer coisa durante o reinado do anticristo. Será uma escolha entre seguir a Deus ou seguir o sistema mundial controlado pelo mal. 6. O novo céu e a nova terra. Depois de todos esses eventos dramáticos, a Bíblia fala sobre algo maravilhoso: um novo céu e uma nova terra. Isso acontece após o reinado de 1000 anos de Cristo na terra, conhecido como o milênio. A Nova Jerusalém, também chamada de Cidade Santa, é descrita como um lugar incrível que desce do céu. É uma cidade enorme, com dimensões que desafiam nossa imaginação.
Para ter uma ideia, a área do primeiro andar dessa cidade seria cerca de 5,8 milhões de quilômetros quadrados. Isso é muito maior que países inteiros. Nessa cidade haverá a árvore da vida, que dará frutos para a cura das nações, e o rio da vida. Será um lugar onde Deus habitará diretamente com seu povo, sem nenhuma barreira. Não haverá mais morte, tristeza ou dor. Será o cumprimento final de todas as promessas de Deus. Reflexões finais. As profecias bíblicas nos dão uma visão fascinante do futuro. Elas nos mostram que, apesar de haver momentos difíceis pela frente, no final Deus triunfará sobre o mal. A história está se movendo em direção a um propósito definido por Deus. É importante lembrar que o objetivo dessas profecias não é nos assustar, mas nos preparar e nos dar esperança. Elas nos lembram que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Para os crentes, essas profecias são um chamado à fidelidade e à vigilância. Jesus disse que deveríamos estar atentos aos sinais dos tempos. Ao mesmo tempo, não devemos ficar obcecados em tentar adivinhar datas ou identificar pessoas específicas, como o anticristo. O foco deve estar em viver uma vida que agrade a Deus e compartilhar sua mensagem de amor e salvação com os outros. Para aqueles que ainda não creem, essas profecias são um convite a considerar seriamente as afirmações da Bíblia. Se tantas profecias já se cumpriram com precisão, não seria sábio dar atenção ao que a Bíblia diz sobre o futuro e sobre nossa necessidade de um Salvador? Independentemente de como interpretamos os detalhes específicos dessas profecias, a mensagem central é clara. Deus está trabalhando na história para redimir a humanidade e restaurar toda a criação. O convite é para fazermos parte desse plano divino, confiando em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. À medida que observamos os eventos do mundo ao nosso redor, podemos ficar atentos aos sinais dos tempos, mas sem medo. Afinal, a promessa final da Bíblia é de esperança e vitória. Como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos viver cada dia com a expectativa da volta de Cristo, compartilhando o amor de Deus com os outros e sendo luz num mundo que muitas vezes parece escuro. Pois no final, sabemos que o bem triunfará sobre o mal e o amor de Deus prevalecerá sobre tudo. Essa jornada, através das profecias bíblicas, nos lembra da grandeza e do poder de Deus. Ele não apenas conhece o futuro, mas o controla. Isso deve nos dar conforto e confiança, mesmo em tempos turbulentos. As profecias também nos desafiam a examinar nossas próprias vidas. Estamos vivendo de uma maneira que reflete nossa crença nessas verdades? Estamos prontos para o retorno de Cristo, seja ele hoje ou daqui a 1000 anos? É fascinante pensar que podemos estar vivendo nos tempos descritos nessas antigas profecias. Cada geração de crentes tem olhado para esses textos e se perguntado se seriam eles a ver seu cumprimento. Embora não possamos saber com certeza, certamente parece que muitos dos sinais mencionados na Bíblia estão se alinhando de maneiras sem precedentes. No entanto, é crucial lembrar que o objetivo final dessas profecias não é satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas nos motivar a viver vidas santas e dedicadas a Deus no presente. Como Pedro escreveu, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. As profecias sobre o anticristo e a marca da besta nos lembram da realidade do mal no mundo e da importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo quando isso for difícil ou impopular. Elas nos alertam contra a tentação de colocar qualquer coisa, seja um líder, um sistema ou nossos próprios desejos, acima de Deus.
Por outro lado, a promessa do novo céu e da nova terra nos dá uma visão gloriosa do futuro que Deus tem preparado para seu povo. Essa esperança pode nos sustentar através dos tempos difíceis e nos inspirar a viver de uma maneira que reflita os valores desse reino vindouro. À medida que refletimos sobre essas profecias, é importante manter um equilíbrio saudável. Devemos levá-las a sério, mas sem cair em especulações exageradas ou medo paralisante. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos, mas sem negligenciar nossas responsabilidades diárias ou o chamado para amar e servir os outros. Acima de tudo, essas profecias nos chamam a uma relação mais profunda com Deus. Elas nos lembram que a história tem um propósito e que estamos convidados a fazer parte desse grande plano divino. Que possamos responder a esse chamado com fé, esperança e amor, confiantes de que, no final, Deus cumprirá todas as suas promessas e estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. Que a expectativa do cumprimento dessas profecias nos inspire a viver cada dia com propósito e paixão, compartilhando o amor de Deus com um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Pois no fim das contas, a maior profecia de todas é que o amor de Deus triunfará sobre todo o mal, e que um dia viveremos em perfeita comunhão com Ele na Nova Jerusalém. Enquanto aguardamos o cumprimento final dessas profecias, temos a oportunidade de ser embaixadores do reino de Deus aqui e agora. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de amor pode ser um vislumbre do futuro que Deus está preparando. As profecias sobre as duas testemunhas nos lembram do poder do testemunho fiel, mesmo em face da oposição. Embora possamos não ter os poderes miraculosos descritos no Apocalipse, cada um de nós é chamado a ser uma testemunha do amor e da verdade de Deus em nosso próprio contexto. Os julgamentos descritos nos selos, trombetas e taças podem parecer assustadores à primeira vista. No entanto, eles também revelam a santidade e a justiça de Deus. Eles nos lembram que Deus leva o pecado a sério e que no final todo o mal será julgado. Isso deve nos motivar a viver vidas santas e a compartilhar a mensagem de salvação com urgência. A Batalha do Armagedon, embora seja um evento futuro, nos lembra da realidade do conflito espiritual que enfrentamos diariamente. Como Paulo escreveu, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso nos chama a nos revestir da armadura espiritual de Deus e a permanecer firmes na fé. O contraste entre o selo de Deus e a marca da besta nos desafia a considerar onde está nossa verdadeira lealdade. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a nos conformar, somos chamados a ser transformados pela renovação de nossa mente, como diz Romanos 12:2. Cada decisão que tomamos, por menor que seja, pode ser uma oportunidade de demonstrar nossa fidelidade a Deus. A visão da Nova Jerusalém nos dá uma esperança incrível para o futuro. Imagine uma cidade tão vasta que caberia confortavelmente toda a população atual do mundo, com espaço de sobra. Isso nos lembra que o plano de Deus é generoso e abundante. Não há escassez no reino de Deus. A descrição da árvore da vida e do rio da vida nessa cidade celestial evoca imagens do Jardim do Éden. É como se a história estivesse chegando a um círculo completo, com a criação sendo restaurada ao seu estado original de perfeição, mas agora ainda melhor. Isso nos lembra que o plano de redenção de Deus não é apenas para as almas individuais, mas para toda a criação. Enquanto contemplamos essas profecias, é natural que surjam perguntas. Quando exatamente essas coisas acontecerão? Como será viver nesses tempos? Como podemos nos preparar?
Embora não tenhamos todas as respostas, a Bíblia nos dá diretrizes claras sobre como devemos viver à luz dessas verdades. Jesus nos disse para estarmos sempre prontos para a sua volta. Isso significa viver cada dia como se fosse o dia em que ele retornará. Não devemos adiar o arrependimento, a reconciliação ou qualquer boa obra que Deus tenha colocado em nosso coração para fazer. Ao mesmo tempo, não devemos ficar tão focados no futuro que negligenciemos nossas responsabilidades presentes. Jesus contou uma parábola sobre servos que continuaram fazendo seu trabalho fielmente enquanto esperavam o retorno de seu mestre. Da mesma forma, somos chamados a ser fiéis em nossas tarefas diárias, em nossas relações e em nosso crescimento espiritual. As profecias sobre o anticristo nos alertam contra falsos messias e ideologias enganosas. Isso ressalta a importância de conhecermos bem a palavra de Deus e de desenvolvermos discernimento espiritual. Como João escreveu, devemos testar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. A marca da besta nos lembra que pode haver um custo em permanecer fiel a Deus. Pode haver pressões econômicas ou sociais para comprometer nossa fé. Isso nos desafia a considerar: estamos dispostos a sofrer pela nossa fé se necessário? Estamos cultivando uma fé forte o suficiente para resistir à pressão de conformidade com o mundo? Por outro lado, o selo de Deus nos assegura da proteção divina. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sim que Deus estará conosco através delas. Como Paulo escreveu, nada pode nos separar do amor de Deus. As descrições dos julgamentos nos selos, trombetas e taças podem parecer severas. No entanto, elas também revelam a paciência de Deus. Observe que os julgamentos vêm em séries, dando às pessoas múltiplas oportunidades de se arrependerem. Isso reflete o coração de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A visão da Nova Jerusalém nos dá uma perspectiva eterna. Ela nos lembra que as dificuldades desta vida são temporárias. Como Paulo escreveu, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Essa cidade celestial também nos dá uma visão do tipo de comunidade que Deus deseja. É um lugar de harmonia, beleza e abundância. Isso deve nos inspirar a trabalhar para criar comunidades que reflitam esses valores aqui e agora, mesmo que de forma imperfeita. A menção da árvore da vida para a cura das nações sugere que haverá uma diversidade de povos e culturas na eternidade. Isso nos lembra que a unidade que Deus deseja não é uniformidade, mas harmonia na diversidade. À medida que refletimos sobre essas profecias, é importante manter uma atitude de humildade. Muitos estudiosos dedicados têm interpretado esses textos de maneiras diferentes ao longo dos séculos. Embora seja bom estudar e buscar entender, devemos ser cautelosos em sermos dogmáticos sobre detalhes específicos. O mais importante é captar a mensagem central dessas profecias. Deus está no controle, Ele cumprirá suas promessas e, no final, o bem triunfará sobre o mal. Essa certeza deve nos dar paz em tempos turbulentos e esperança para o futuro. As profecias também nos lembram da urgência de compartilhar o Evangelho. Se realmente acreditamos que esses eventos acontecerão, não deveríamos querer que o máximo de pessoas possível conheça a salvação em Cristo? Ao mesmo tempo, nossa motivação para compartilhar o Evangelho não deve ser o medo do juízo vindouro, mas o amor de Deus. Afinal, é o amor de Deus que nos constrange, como Paulo escreveu. As profecias sobre o fim dos tempos não devem nos levar a um escapismo espiritual. Pelo contrário, elas devem nos motivar a um envolvimento mais profundo com o mundo ao nosso redor.
Se Deus ama tanto este mundo que enviou seu Filho para redimi-lo, não deveríamos também amar e cuidar deste mundo? Isso inclui cuidar da criação de Deus. A promessa de um novo céu e uma nova terra não é uma desculpa para negligenciar o cuidado com o meio ambiente, mas sim uma motivação para sermos bons mordomos da criação de Deus. Da mesma forma, a promessa do reino vindouro de Deus não deve nos levar a ignorar as injustiças do presente. Pelo contrário, deve nos inspirar a trabalhar pela justiça e pela paz, como um prenúncio do reino perfeito que está por vir. As profecias sobre o anticristo e a perseguição dos crentes nos lembram que a fé cristã nunca foi sobre conforto e popularidade. Desde o início, seguir a Cristo tem envolvido tomar sua cruz. Isso nos desafia a considerar: estamos dispostos a seguir a Cristo, não importa o custo? Ao mesmo tempo, a promessa da vitória final de Cristo nos dá coragem para enfrentar qualquer oposição. Como João escreveu: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. A visão da Nova Jerusalém nos dá uma perspectiva eterna sobre nossas vidas atuais. Ela nos lembra que somos peregrinos neste mundo, cidadãos de um reino celestial. Isso deve moldar nossas prioridades e valores. No entanto, ser cidadãos do céu não significa que devemos nos isolar do mundo. Pelo contrário, somos chamados a ser sal e luz, influenciando positivamente o mundo ao nosso redor enquanto aguardamos a vinda do nosso Rei. As dimensões enormes da Nova Jerusalém nos lembram da generosidade e abundância de Deus. Isso deve nos inspirar a viver com generosidade, sabendo que servimos um Deus de recursos infinitos. A promessa de que Deus habitará diretamente com seu povo na Nova Jerusalém é o cumprimento do desejo mais profundo do coração humano: intimidade perfeita com nosso Criador. Isso nos lembra que fomos criados para o relacionamento, primeiro com Deus e depois uns com os outros. Enquanto aguardamos o cumprimento final dessas profecias, somos chamados a viver na tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus. O reino já está aqui em certo sentido, mas ainda não em sua plenitude. Somos chamados a viver as realidades do reino vindouro no aqui e agora. Em última análise, as profecias bíblicas não são apenas sobre eventos futuros, mas sobre o caráter e os propósitos de Deus. Elas nos revelam um Deus que é soberano sobre a história, fiel às suas promessas, justo em seus julgamentos e infinitamente amoroso em sua redenção. Que possamos então viver à luz dessas verdades, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos ser encontrados fiéis quando Ele retornar, fazendo a obra que Ele nos chamou para fazer, amando como Ele nos amou e esperando com alegre expectativa o dia em que todas as coisas serão feitas novas.